Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Realizar o sonho de ter uma casa própria ainda é o objetivo de muitos brasileiros. Sair do aluguel, ter mais segurança e qualidade de vida parece ser uma realidade que faz brilhar os olhos de muitas famílias. Só que isso tudo requer esforço, planejamento e dinheiro. E esse último ficou um pouco mais difícil de se conseguir desde o início desse mês de novembro. É que mudaram as regras de financiamento da Caixa Econômica Federal, fazendo com que o futuro comprador tenha que dar uma entrada um pouco maior para financiar o restante do imóvel. Numa época de juros altos, dinheiro mais escasso e incertezas na economia, como realizar esse sonho sem deixar que ele se torne um pesadelo? O sonho da casa própria e as novas regras de financiamento dos imóveis são os assuntos do Panorama que começa agora. Aqui no estúdio eu converso com o advogado Kênio Pereira, diretor regional da Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário, a ABAME. Kênio, muitíssimo obrigado pela sua presença. Por nada, é um grande prazer, Fernando. Kênio, eu queria saber o seguinte, essas regras agora da Caixa mudaram nesse início do mês de novembro, ou seja, poucos dias atrás, talvez não tenha dado tempo, talvez, de elas serem, vamos dizer assim, refletidas na prática. Mas já há uma perspectiva, já há uma expectativa, isso pode modificar o comportamento do mercado imobiliário por causa dessas mudanças? Com certeza, a Caixa detém praticamente 68% de todo o mercado imobiliário de financiamentos. Então, é o carro-chefe. E um fato interessante, Fernando, que apesar de estar marcada a data de 1º de novembro, essas novas regras, a Caixa já tem falta de dinheiro desde setembro. Desde setembro que já está mais difícil conseguir financiamento? Está mais difícil. Então, financiamentos mais caros estão mais difíceis. É paulatino. Isso acontece de tempos em tempos, porque a Caixa tem um orçamento no começo do ano. E esse ano agora, de 2024, ela financiou 22% a mais do que o ano passado, em um curto prazo de tempo. E outro fator interessante também, que o funding, né, o recurso principal da Caixa é a poupança. E de janeiro a setembro desse ano sacaram 11 bilhões da poupança. Então, na prática, tem menos recursos da poupança para a Caixa, houve um aumento da demanda por financiamentos, e isso tudo exauriu os recursos. E começaram a exaurir agosto, setembro, então muitos financiamentos que já estavam praticamente pré-aprovados desde julho, ficaram sem ser concedidos. Então, há uma grande preocupação do mercado e a Caixa veio a formalizar a suspensão de financiamentos acima de 1,5 milhão somente agora, em 1º de novembro. Pois é, ou seja, isso então é uma coisa que já vem há mais tempo e pode prejudicar muita gente, inclusive que já tem o financiamento pré-aprovado, ou seja, se eu pré-aprovei em setembro e ainda não recebi o dinheiro, eu tenho que ficar preocupado, vamos dizer assim. Muito preocupado, porque as pessoas muitas vezes compraram o imóvel na planta, com a construtora ou com o particular, já contando com aquela pré-aprovação. Então fez uma análise, o cadastro foi pré-aprovado pelo computador da Caixa e a pessoa fez aquele compromisso. E agora ela está sem condições de cumprir o contrato de financiamento de compra e venda, porque não consegue financiar. E a Caixa, ela tem os juros menores, ela é mais flexível, e realmente essas mudanças que vieram aumentar o valor da entrada, que no caso do saque, né, o aumento é de 20% para 30% da entrada. E no caso da Bela Price, a entrada que era 30% passou a ser 50%. Então isso tudo dificulta muito para o comprador. Pois é, a gente vai inclusive mostrar um exemplo ali para a pessoa entender melhor como é que essas mudanças do financiamento pela Caixa pode afetar as pessoas. Veja só esse exemplo que a gente tem aí. Se a pessoa quiser financiar um imóvel de R$500 mil, por exemplo, pela regra antiga ela poderia dar de entrada 20% desse valor, ou seja, R$100 mil, e financiar os outros 400 mil. O pagamento seria através do Sistema de Amortização Constante, o SAC, em que as parcelas vão diminuindo ao longo do tempo. Agora, com a nova regra, a entrada teria de ser de 30%, ou seja, R$150 mil, e o financiamento no máximo dos 70% restantes, ou seja, R$350 mil. Pelo outro sistema, chamado Sistema Price, em que as parcelas de pagamento são fixas,
a entrada aumenta de 30% para 50%. Isso quer dizer que naquele imóvel de 500 mil, a entrada passaria de 150 mil para 250 mil reais, metade do valor do imóvel. E outra mudança é que a Caixa Econômica Federal só vai financiar imóveis pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo no valor de até R$1,5 milhão de reais. Imóveis acima desse valor passam a ser financiados por outros bancos com juros maiores. Kênio, vamos ver se eu entendi bem. Para quem vai financiar um imóvel até R$1,5 milhão, ele tem que dar mais dinheiro de entrada e vai financiar uma parte menor. E para quem quer comprar um imóvel acima de R$1,5 milhão, a Caixa não financia, ele vai ter que financiar em outros bancos? Correto, isso mesmo. Então, na prática, quem tinha aquela relação maior com a Caixa vai ter que fazer outro relacionamento com outro banco privado com juros um pouco maiores. Ou seja, então, piorou um pouquinho. Piorou. E tem um detalhe interessante, né, gente? A taxa Selic está aumentando. Então, a tendência é que os juros também do financiamento imobiliário vai subir. Então, se alguém quer comprar imóvel financiado, que faça agora. Porque a taxa Selic vai aumentar e os bancos vão puxar os juros para cima também. Pois é, essa situação seria mais prejudicial para quem vai comprar imóveis de mais baixo valor ou para quem vai comprar imóveis de mais alto valor, imóveis de luxo, ou os dois vamos dizer assim, vão ter dificuldade? Acho que o prejuízo, a dificuldade geral. Agora, realmente, por imóvel acima de R$1,5 milhão, a Caixa tinha mais facilidade de financiar. Então, aquela classe média alta que tinha imóveis de 3, 4 milhões, vai ter mais dificuldade. Logicamente que o banco privado vai suprir, mas será, Fernando, que o banco privado vai ter dinheiro para atender todo mundo? Porque, na prática, a Caixa é um grande banco, repito. Ela detém 68% do mercado. Então, se ela para de financiar acima de R$1,5 milhão, pode ser que venha a faltar dinheiro futuramente com o banco privado. Ou o banco privado vai passar a aumentar bem os juros para dificultar o financiamento. Bom, como você já falou, a Caixa justificou justamente essa regra, porque estava, vamos dizer assim, né, tendo financiamento demais e menos dinheiro do que vamos dizer assim, o dinheiro da poupança caiu. Agora, com essa mudança, você acredita que pode haver algum tipo de equilíbrio, que podemos chegar com a balança mais ou menos equilibrada? O que acontece na prática é que esse ano houve um crescimento da demanda por financiamentos. Então, ano que vem, né, o governo vira a chave do ano que vem, tem outro orçamento e com esse outro orçamento ele flexibiliza de novo o negócio da Caixa. Agora, ninguém sabe qual vai ser o recurso do ano que vem, porque o governo federal está gastando muito. Então, há uma expectativa que a Caixa venha a flexibilizar novamente o ano que vem, quando entrar novos recursos do novo orçamento. Pois é, não se tem uma data para mudar, voltar à regra anterior ou flexibilizar isso que eles mudaram agora. Mas você, pela experiência que você tem, você acha que tem uma data, tem uma possibilidade? Como é que fica, vamos dizer assim? Porque isso, vamos dizer assim, assusta quem não é do mercado e fala assim, bom, eu queria comprar, vamos dizer assim, a pessoa tem o plano de comprar o imóvel e estava guardando aquela quantia exata para poder... E agora mudou, quer dizer, esses 10% aí, ou os outros 20%, para quem está juntando recurso há muito tempo, pode fazer alguma diferença. Nesse caso, é preferível a pessoa já tentar resolver de uma vez ou esperar mais para frente? Depende do caso, porque é o seguinte, tem gente que precisa morar, comprar logo, outros podem esperar. Agora, um fato interessante, a Caixa exauriu os recursos no decorrer do ano, já aconteceu outras vezes. Não é a primeira vez que isso acontece. Não é a primeira vez. Mas o fato que preocupa muito é que agora o Brasil parece que está faltando dinheiro mesmo, há um excesso de gastos. Então, há uma preocupação em que o recurso ano que vem seja menor em função disso. Então, a pessoa deve procurar, inclusive, outras modalidades de financiamento, outras alternativas. Por exemplo? Por exemplo, banco privado. Então, comprar imóvel mais barato. Negociar com o vendedor, criar uma situação de ampliar o prazo do financiamento, criar uma situação de evitar uma inadimplência. Agora, um fato interessante, quando a entrada é menor, aumenta o risco de inadimplência. Com a entrada maior, reduz o risco. Entendi. E um fato também que eu quero frisar, que pode ser que as pessoas passem a comprar imóveis de menor valor em função
dessa dificuldade. Perfeito. Bom, a gente estava falando, você até começou a falar a respeito disso, porque a Caixa diz que quem já tem o financiamento, quem já comprou o imóvel, já financiou, nada muda. Correto. Agora, para os novos financiamentos, vai mudar. Se eu quiser comprar um imóvel amanhã, mudou. Mas tem aqueles casos da pessoa que já comprou o imóvel, está parcelando e estava esperando um financiamento da Caixa para quitar a maior parte do imóvel. Como é que fica essa situação específica? Essa é a grande preocupação, porque são milhares de pessoas que compraram imóvel na planta. A pessoa compra muito imóvel com construtora e coloca lá um prazo contratual de 24, 36 meses durante a obra. É paga uma prestação mensal que totaliza no final 30%, 40% do preço do imóvel. Aquele maior valor é pago pelo comprador por meio de financiamento é quando a construtora tirou a BITS e faz tira a matrícula do imóvel no cartório. A preocupação é que muitas pessoas não vão conseguir cumprir com isso e tem as multas rescisórias do contrato. Então, há uma preocupação enorme de certa inadimplência em relação àquele comprador que fez o contrato por promessa de compra e venda e não vai conseguir cumprir. Pois é, e aí o que pode acontecer, vamos dizer assim, em termos do mercado como um todo? É muito preocupante, porque, quero colocar um fato, grande parte dos contratos prevê uma multa rescisória de 10% a 20% do preço do imóvel. Na lei de extrato, que é a lei recente do Brasil, prevê que quando o financiamento, o imóvel é construído com patrimônio de afetação, aquele dinheiro que a construtora recebe, que não pode colocar em nenhum outro empreendimento, a não ser naquele específico, essa multa pode chegar a 50% que a pessoa pagou para a construtora. 50% absurdo. E sem contar o custo ainda, Fernando, do pagamento da comissão de corretor. Então, tem situações que o comprador pode perder até 60% que pagou por não conseguir cumprir o contrato por falta de financiamento. E essas pessoas, às vezes, já tinham um financiamento, repito, pré-aprovado, até com avaliação, a vistoria da Caixa Federal, e estão agora num risco enorme. Então, vai aumentar os conflitos judiciais entre compradores e vendedores. Então é necessário haver uma orientação jurídica para tentar contornar isso, que é muito grave. Sim, com certeza. Bom, uma outra questão que a gente ficou se perguntando durante a produção desse programa é justamente se esse sonho da casa própria ainda persiste mesmo para as gerações mais jovens. A gente não teve uma resposta totalmente conclusiva, mas conseguiu algumas pistas. Olha só. Segundo uma reportagem da revista Exame, 52% dos jovens com idade entre 21 e 27 anos têm intenção de comprar um imóvel nos próximos 24 meses. Essa é a chamada geração Z. Para quem tem entre 28 e 43 anos, a geração Y, o índice de intenção de compra é também o mesmo, 52%. Só que entre a intenção e a realização do sonho existe um obstáculo: o preço alto dos imóveis. Segundo a reportagem, alguns fatores se destacam. A inflação do custo de construção, maior que a inflação oficial. O tamanho dos imóveis, cada vez menores para que caibam no bolso dos compradores. A renda que não acompanhou a subida dos preços. O acesso ao crédito, mais fácil hoje que no passado, mas ainda escasso. E a incerteza sobre o futuro, ou seja, é melhor comprar agora ou esperar mais um pouco? Mas até quando? Bom, essa seria a grande questão. Esperar ou comprar? Aquela pessoa que tem a intenção. Não, eu estou me planejando, eu estou guardando dinheiro, eu quero comprar minha casa, eu quero mudar de vida. Por essa questão específica que a gente viu aí, dessa mudança momentânea, é preferível esperar algum tempo? É preferível vamos comprar porque pode mudar ainda um pouco mais? Para quem tem o recurso, a entrada, né? E tem uma renda razoável para poder pagar a prestação, uma dica. Não comprometa mais que 30% da sua renda líquida. O pessoal fala da bruta, eu acho que é da líquida. Então, se eu ganho R$5.000, eu vou pagar a prestação até R$1.500. Agora, o grande risco? A pessoa fazer uma prestação muito alta e não suportar a pontualidade, pagar pontualmente e perder o imóvel, porque a perda do imóvel é muito fácil, porque hoje o financiamento é garantido pela alienação fiduciária, ou seja, se eu compro imóvel, esse imóvel fica em nome do banco
e a pessoa fica na posse desse imóvel enquanto for pontual. Se ela atrasar 3, 4, 5 meses, ela pode perder o imóvel. Então é ideal que haja muita cautela, faça uma poupança e nunca comprometa um percentual muito alto da renda. E um fato interessante, é usar a renda própria, não usar a renda de parentes ou renda de terceiros para completar. Isso é um risco muito grande. Então é fundamental, Fernando, que haja uma programação, uma análise para analisar se vai conseguir suportar esse pagamento até o final. É o que o pessoal fala da incerteza. Agora, o grande risco, quando a pessoa compra no limite dela, e de certa forma, se ela qualquer mudança que ocorrer, ela fica inadimplente e perde o imóvel. Pois é, essa questão ali que os jovens estão colocando muito, né? Nossa, logo na minha vez, ou seja, chegou agora e agora eu não consigo comprar. Você começou a falar um pouquinho também, eu queria que a gente falasse um pouco mais dessas ondas, desses momentos. Quer dizer, essa mudança específica agora não é uma novidade, vamos dizer assim. Isso ela já ocorreu em outros momentos de se estar mais difícil comprar, de estar mais fácil. Como é que a gente pode fazer um resumo aí dos últimos, talvez 5, 10 anos desse vai e vem do mercado imobiliário? Desses 10 anos para trás, né, passados, aconteceu o fato da Selic a 2%. Então teve um período com a Selic muito baixa. Era ótimo para comprar. Excelente, porque inclusive a prestação ficou até mais barato que o aluguel, dependendo do caso. Então tem períodos, então é necessário verificar. Hoje o Brasil, a certeza que vai haver aumento de juros. Se a pessoa pode comprar agora, faça de imediato, porque daqui a 6 meses os juros vão estar maiores. E qualquer 1% de juros, um financiamento de 30 anos, é muita coisa. Né? Outro fator interessante é criar a poupança prévia, de repente alugar um imóvel mais barato. Eu tenho imobiliária, eu sou contra inquilino de luxo. O que é o inquilino de luxo? Aquele inquilino que tem uma renda boa e paga um aluguel caríssimo e nunca faz a poupança. E nunca vai ter a casa própria porque paga um aluguel muito caro. Então, é melhor para ele ter um aluguel mais modesto e poupar. Entendi. Guardar para justamente conseguir fazer a compra. E é interessante guardar ao máximo e financiar o mínimo? Com certeza. Então, quanto menor o percentual do financiamento, mais fácil você poupar. Você quitar o imóvel e fazer um upgrade, né? Ou seja, melhor. Cada vez está num lugar melhor. Agora, o detalhe é que dívida nunca é bom. E um fato que eu quero ressaltar também é que tem aqueles programas da Caixa que os juros são menores. Então, por enquanto, esse ano complicou. Mas acho que o ano que vem pode voltar a ter uma linha de crédito mais em conta. Mas se os juros continuarem a subir, é outro fator complicado. Então, a taxa de juros do Brasil, que é a Selic, ela tende a subir. Hoje está aí 11,25%. Deve passar de 12%, aí vai complicar um pouquinho. Mas o que eu quero frisar é que há imóveis para todos os gostos e todos os bolsos. Todos os bolsos. O negócio é também saber escolher para não, vamos dizer assim, não dar um passo maior que a perna. E o fato interessante, o aluguel não está barato. Então, se a pessoa, de repente, ela puder alugar um imóvel mais em conta e poupar, é interessante. E um fato também que eu quero ressaltar é que, na prática, as pessoas elas conseguem se financiar, mas de maneira muito mais cautelosa. Então, acho que o fato que eu fico feliz no Brasil é que o número de pessoas que perderam o imóvel por inadimplência reduziu. Então, o brasileiro hoje está mais cauteloso nesse aspecto. Isso realmente gera uma certa tranquilidade. Perfeito. Falando um pouquinho do passado recente, a pandemia mudou alguma coisa nesse cenário de hoje que a gente está vendo? A pandemia, de certa forma, quando ela fez o pessoal dar mais valor à residência. Né? Então, as pessoas ficaram mais em casa e teve muita mudança de padrão de moradia. As pessoas venderam o imóvel mais barato, pegaram outro melhor. Então houve uma melhoria em termos de conforto. As pessoas passaram a investir mais na casa do que em outros locais. De certa forma, Fernanda, deixaram de comprar roupas, deixaram de viajar, deixaram de sair no dia a dia. Então sobrou dinheiro para investir na casa. Pois é, mas em relação, por exemplo, ao dia a dia, o trabalho das próprias construtoras que tiveram que parar obras, que tiveram que atrasar obras, isso tá, vamos dizer assim, hoje em dia está diferente por causa disso ou não? Tem mais ou menos oferta, mais ou menos procura? Porque nós estamos em 2024, a pandemia tem só 3 anos. É o período justamente da construção tá em pé, vamos dizer assim. Como vocês colocaram muito bem aqui na matéria, né? Os imóveis reduziram de tamanho. Então os preços estão mais caros,
Então houve uma redução de tamanho. Agora, um fato que eu quero ressaltar é que as pessoas estão assim, o jovem, né? Ele não tem tanto apego a comprar a casa porque ele muda com mais facilidade. Então há uma mudança de comportamento nesse aspecto. Imóveis menores estão muito mais fáceis de serem negociados também. Então estão mais compactos. E um fato também que eu acho interessante é que a própria locação ficou mais fácil também. Então as imobiliárias estão mais flexíveis para fazer a locação. Isso tudo facilita as mudanças. Mas o ponto-chave é o seguinte: no Brasil, as pessoas querem comprar casa própria, fator de segurança familiar. Então, essa cultura nossa ainda prevalece. Existe, mesmo entre as novas gerações. Existe ainda, tanto que no percentual de 52%. Pois né? Dos jovens, isso me surpreendeu, então, eu fiquei surpreso. Bom, a gente está chegando mais ou menos no finalzinho, eu queria saber duas coisinhas. A primeira é o seguinte: temos um risco de um desaquecimento do mercado por causa dessas mudanças aí? Ou isso, como você está dizendo, é cíclico, vai voltar e vamos continuando aí, vamos tocando o barco sem maiores preocupações? As pessoas estão casando, né, estão saindo de casa, morando sozinhas, então na prática a demanda continua, não vai reduzir. Agora, o que aconteceu na capital mineira, por exemplo, em Belo Horizonte, é que a mudança do plano diretor de alguns anos para cá, reduzindo o coeficiente para uma vez a área do terreno, isso encareceu os imóveis. Então, o que estamos vendo é que essa postura da prefeitura de reduzir o potencial está facilitando o pessoal comprar casa própria fora da capital mineira. Então, está beneficiando as cidades do entorno. Nova Lima, da grande BH? Contagem, Betim, Sabará, Lagoa Santa, Vespasiano. Então, está mais fácil construir fora da capital. Com isso, aumenta o trânsito de pessoas. Que as pessoas passam a morar fora da capital. E para locomover, aqui não tem metrô, então complica um pouco. O que eu vejo na prática é que a Prefeitura Municipal deveria facilitar mais a construção aqui para reduzir o custo. No ato dela limitar o potencial de construção do terreno, ela encareceu o imóvel. Então o imóvel em BH está caro e a Prefeitura pode ajudar nesse sentido. Perfeito. Última perguntinha é o seguinte: qual o conselho final que você daria aí hoje para compradores e para vendedores nessa situação atual, aqui em novembro de 2024, com essa mudança? E aí, o que dizer para o comprador, o que dizer para o vendedor? Siga a vida ou vamos ter um pouquinho mais de cautela? Não, a cautela é fundamental. Toda compra e venda de imóvel, ela é complexa. Então, se você não domina a matéria, contrata um especialista para analisar o contrato. O corretor de imóveis é um promotor de vendas. Ele não tem o dever de analisar questões jurídicas complexas. E os contratos de construtora são contratos quilométricos, de 30 páginas. Então é necessário que o comprador tenha o seu advogado de confiança para analisar o contrato e para equilibrar o contrato. Então vemos contratos que protegem muito uma parte, em especial a construtora. Então é importante que o comprador tenha alguém para orientá-lo, porque tem cláusulas que podem ser alteradas para equilibrar e reduzir o risco do comprador. Vejo, atualmente, essas multas de até 50% contra o comprador, uma questão inaceitável. Isso é um absurdo, Fernando. Então, o comprador tem o direito de analisar o contrato é bilateral, e colocar cláusulas que venham ali proteger também em relação a atraso de obra, em relação a uma possível inadimplência, em relação ao financiamento. Então, um contrato bem elaborado protege o comprador e o vendedor. E nada de fazer isso baseado na intuição. Então tem que conhecer, compreender o contrato e só assinar esse contrato com plena segurança. Perfeito. Kenny, muitíssimo obrigado pela entrevista. Por nada, um prazer. Bom, o Panorama de hoje termina aqui. Se você quiser rever esse programa, ele está no portal da Assembleia e no YouTube. E se você preferir uma versão mais curta, a gente tem o podcast do Panorama, na nossa rádio, no nosso portal e nos tocadores de áudio. E olha, a TV Assembleia também está agora no Instagram. O endereço é @TV Assembleia Minas. Opções não vão faltar para acompanhar a gente, né? Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.